a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. Diga comigo, serpente veloz. Serpente veloz. E o Leviatã, a serpente tortuosa. Diga, serpente tortuosa. Serpente tortuosa. E matará o dragão que está no mar. Agora vire as páginas e vamos em direção ao Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 12. É lindo o barulho das folhas da Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Laureamos o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente. Antigo o quê? Serpente. Antigo o quê? Serpente. Chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Feche seus olhos. Pai, eu me submeto a Ti, eu me escondo em Ti. Agora prepare os nossos corações como terra fértil para receber esta porção escriturística, para que uma vez plantada em nossa alma, nasça, Senhor, frutos de uma praticidade de vida, impactada e transformada por aquilo que o Senhor há de falar por intermédio da minha boca. Guarde-nos e se conosco para uma viagem sem volta agora. Tome seu assento. Obrigado, queridos. Entre os mais de 20 nomes de Satanás na Bíblia Sagrada, entre os mais de 20 nomes do diabo na Bíblia Sagrada, evidentemente, um deles apresentado está no texto pelas quais utilizamos com leitura lida, meditando, que passaremos resumidamente a refletir com todos vocês, chamado serpente. Vamos lá? Um dos nomes de Satanás na Bíblia é a serpente. É a serpente. Eu sou rurícola, e como rurícola, eu sei um tanto de cor e salteado, que existe eles cobras. Eu já matei um punhadinho, entre jararaca, jurucuçu, coral, paico, jiboia, e entre outras cobras. Eu aprendi que o diabo não é como esta citada aqui. O diabo tem um diferencial para ser comparada como a cascavel. Por que cascavel? A cascavel, ela tem um diferencial entre alguns comportamentos. Está na sorrateira estratégia que a cascavel tem e possui. A cascavel nem sempre dá bote para desperdiçar força, veneno. Ela é estratégia, ela é sorrateira. Partindo desse princípio, eu sou um tanto obrigado a me subordinar a esta revelação. Deus abençoe, meu querido e nobre companheiro pastor Abraão, Deus abençoe, e fazer com que todos vocês tomem conhecimento que o inimigo pela qual nós temos a enfrentar nesta reta final, ele é um inimigo perigosíssimo. O diabo nunca foi tão diabo como será diabo daqui para frente, até porque ele sabe que a igreja está em contagem regressiva de ser arrancada, arrebatada, transportada e trasladada daqui para o céu dos céus. O que ele puder fazer na sua ação de parar, matar, arrebentar, destruir, destroçar, ele há de fazer como nunca fez em toda a história. E aí, olhando então para esses inimigos, eu consigo pelo menos pontuar algumas situações entre 6 coisas que eu pretendo resumidamente falar aqui. Primeiro, o diabo te conhece. Conhece não apenas você, ele sabe exatamente um dos seus pontos fracos e de todas as suas fragilidades.
Partindo desse princípio, o diabo não vai oferecer aquilo que você não gosta. O diabo vai tentar pegar você exatamente naquilo que você gosta. Uma segunda situação é que para o diabo destruir você, ele vai usar o inimigo perigosíssimo. E esse inimigo não é um outro anjo derrubado. Esse inimigo, ele é perigosíssimo. Que esse inimigo você vê ele todo dia quando você se olha no espelho. É você mesmo. A sua natureza velha adâmica, baseada no que Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Uma terceira situação apresentável relacionado a esse inimigo é que nem sempre esse inimigo ele é imediatista. Ele tem paciência com ninguém, até porque quando eu olho para 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz assim: sede sóbrio, vigiai, e o diabo, vosso adversário, anda em derredor, vai andando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia que diz isso também diz, quando Jesus diz assim, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Eu nunca vi alguém subir no altar para dizer: irmãos, eu estou tão feliz, queria oferecer um culto de ação de graça, eu ganhei uma aflição de presente, irmãos. Nunca vi isso. É na aflição que você fica cabisbaixo, moribundo, se sentindo um tanto derrotado. E tudo que o diabo quer é literalmente aproveitar das suas próprias fragilidades. Uma outra situação apresentável aqui é que esta é uma incontestável, indiscutível verdade. O diabo te odeia. E odeia a sua vida parlamentar, sentimental, emocional dando certo. A base disso você encontra em João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não se engane, o fato de você estar onde está, mesmo falho, fraco, pequeno, errante, pecador, se sentindo rastejantemente aqui, sem vontade de adorar, louvar e glorificar, mas cada vez que você diz assim, meio sem vontade, glórias a Deus, você nem tem ideia que essa glória é uma pancada no queixo do diabo de baixo para cima, cujo Satanás não queria nem que você tivesse aqui hoje. Imagina quando uma adoração, alguma coisa sai da sua boca. Então vou dar um conselho, mesmo sem vontade, abra a boca, meu filho, só para você entender que o diabo do lado de fora, ele será fotografado por Deus, onde Deus estará dizendo: esse é meu filho que você tentou matar, roubar e destruir. Veja a boca dele, veja o coração dele, veja a alma dele. Por isso que eu no seu lugar não ficaria em silêncio. Uma outra situação apresentável é que o diabo, ele é dinâmico em suas estratégias, ou seja, uma projeção, uma armadilha que o diabo projetou, armou, preparou, arquitetou, elaborou para te pegar hoje. Se essa armadilha falhar hoje, amanhã nem sempre será a mesma estratégia. Ele é dinâmico. Não obstante isso, meu filho, de sabermos que a cada momento é uma estratégia nova, há uma outra situação apresentável, e entre elas é que os planos de Satanás são planos individuais. Ora, você está sentado próximo de uma pessoa aí, lindo, belo, bonito, elegante, homem, mulher, enfim, mas não se engane, a estratégia que o diabo arquiteta para pegar esse irmão e irmã que está sentado do teu lado, nem sempre significa dizer que vai ser a mesma estratégia que o diabo vai arquitetar para pegar você. São planos diferenciados. Agora, eu iniciei falando de serpente, até porque o tema do que eu vou falar aqui está baseado exatamente sobre as estratégias da serpente. Partindo dessa conexão, eu quero que você entenda que eu não posso dizer que o diabo é burro. Ele é tão inteligente e trabalha inteligentemente, sorrateiramente, que eu vou apresentar 3 pontos significativos dentro desse ponto. Primeira situação é que o diabo, sendo diabo, ele não vem como diabo. Meu filho, se o diabo viesse como diabo, tu seria não esse crente que está me vendo aqui hoje. Rapaz, tu não ia louvar como você louvou aqui hoje, tu não ia cantar como você cantou aqui hoje, você não ia dar esse glória que você tem aqui hoje. Se o diabo aparecesse na sua frente, tu seria um homem, um jovem, a moça mais santa do planeta. Esses seres, eles estão zigue-zagueando
zigue-zagueante voando por beco, valado, rua e avenidas aí fora. Aonde eles estão? Eles estão no mundo invisível. Aí eu pergunto, se esse mundo invisível ficasse visível por 3 a 5 segundos, quem você encontraria do seu lado? Deixe a consciência responder para você. Se o diabo não vem como diabo, como é que vem o diabo? Eu vou te responder. O diabo vem como coelhinho, como gatinho, para pular no seu colo e fazer com que você venha acariciá-lo, dizendo que bonitinho, que lindinho, que fofucha. Eu estou baseando em Mateus 7,15, e a Bíblia diz: acautelai não é de lobo, acautelai daquilo que vem com ovelhinha, cordeirinho que de cordeiro só tem a capa, por debaixo é lobo e lobo devorador. Há uma segunda razão apresentável aqui, meu filho, é que o diabo não arranca uma pessoa da igreja do dia para a noite, e daqui ele vai jogar lá fora, fazendo a pessoa se tornar escravo da cola, crack, maconha, cocaína, heroína, LSD e outras drogas. Hoje eu não vou enganar ninguém aqui, vou rasgar toda a verdade. Posso falar tudo que Deus mandou? Há uma outra situação. O diabo não vai arrancar uma pessoa da igreja daqui, jogar no mundo, fazer com que amanhã você já seja escrava da número 151 com o sobrenome de Pericana. Meu filho. Primeiramente você tem que entender, olha o que a Bíblia diz em Lucas 15:18. O filho pródigo saiu. Quando ele saiu, ele vai voltar e vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele não disse: vou voltar para a casa do pai. Ele falou: vou voltar com o meu pai. Sabe por quê? Porque na casa do pai tem aqueles que estão na casa do pai unido com o pai, mas lamentavelmente tem aqueles que estão na casa do pai longe do pai. Está cantando, está tocando, está pregando, está fazendo, está dizimando longe do pai. Aí há uma terceira situação apresentável aqui, é que o diabo não joga uma pessoa no pecado no dia para a noite. Ele é tão estrategista que ele vai fazendo a pessoa familiarizar com o pecado, sentir o cheirinho do pecado, muito parecido com um gatinho que brinca com o rolo de lã e termina enrolado, fazendo com que a maré baixa, fala: vem mais um pouquinho, meu filho, vem, não, mais um pouquinho, a água está na canela ainda, vem mais um pouquinho, vem. Depois de 2 quilômetros, a maré levanta e laça você. Pastor, onde está isso na Bíblia? Sansão é o nome dele. Sansão brincou, e brinca tanto, que um dia a Bíblia diz, saindo Sansão ao versículo mais tenebroso da Bíblia, 2, diz a Bíblia: mal sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Sansão estava desviado e não sabia. Meu Deus. Não pegou. Não é uma proposta de cantar, tocar, pregar, fazer. É saber se tu é salvo. Papai. Não pegou ainda. Então eu vou baixar a revelação. Quando você olha, escuta aqui. Quando você olha para a primeira carta de Paulo, escrita e dirigida à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Corinto, o capítulo 3, lá olhando o versículo 16, Paulo vai notavelmente dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se Paulo está dizendo que nós somos templo, casa, local, moradia, evidentemente que se nós somos local de moradia, é porque tem morador. Quantos? 2 tipos de moradores. Qual é o primeiro? Espírito Santo. Qual é o segundo? O diabo. Por que eles são moradores? Porque eles são espíritos. E você aprendeu na escola, tanto quanto eu, que assim como 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, nunca 2 espíritos morarão dentro de um corpo. Há uma outra revelação que eu não vou nem deixar escapar aqui. Se tiver 200 crentes aqui me assistindo agora, me vendo pregar aqui agora, nenhum corpo está vazio. Do mais chegado no ventre ao mais elevado ancião, nenhum corpo está vazio. Se existir 100 mil pessoas dentro dessa cidade de Caçapava, nenhum corpo está vazio. O que eu vou explicar? 220 milhões estão dentro desse solo pátrio chamado Brasil. Nenhum corpo está vazio. Caiu a ficha? Não caiu? Vou explicar. Mais ou quase na rebarba de 8 bilhões de seres que permeiam pelo planeta Terra.
nem corpo está vazio, ou está com o diabo, ou está com Deus. Nem corpo fica vazio, nenhum. Eu disse nenhum. Qual é a diferença desses dois moradores? A diferença é que o Espírito Santo ele é educado. Ele não vai invadir livre-arbítrio. Ele não força a situação. Ele não vai forçar você a dar nenhuma glória para ele. Ele não vai forçar você a dar nenhum aleluia. Ele não vai nem forçar você ir até ele se você não quer. Porque ele não força a situação. Então, educadamente, ele está assim, ó. Eis que a sua porta e bate. Se condicionado a se abrirdes, eu entro. Agora, se eu entrar, eu mudo. Aleluia. Se eu entrar, eu transformo. Se eu entrar, eu ponho as coisas no lugar. Se eu entrar, eu faço a diferença. Você é com você e você comigo. Eu vou mostrar o que é ter o Espírito Santo dentro. Se abrirdes bem a tua boca, ou abre bem a tua boca e eu te encherei. Agora, a diferença é que o diabo, ele é um orador estupidamente grotesco e mal educado, que para ele entrar basta uma brecha. Pegou? Ou não pegou? Não pegou. Uma brecha, qualquer coisa. Alguém poderá me perguntar assim, pastor, oi, o senhor quer chegar aonde? Quero chegar aonde? Não. Eu não quero chegar. Eu já cheguei. Para mostrar que a conexão com esse assunto das preliminares, evidentemente para jovem, é fazer você entender que o ser humano passa por 7 fases da vida. Quantas fases? 7. Quais são elas? Primeira fase começa na barriga da mamãe, chamada feto. Tem alguma irmã casada que está grávida aqui? Não? Posso profetizar? As irmãs tudo correndo. Acabar o sangue de Jesus agora. Tem uma ali que falou, até aqui Jesus está falando agora. Primeira fase começa na barriga da mamãe, chamado feto. Eu não consigo parar. A segunda fase é aquela que sai da barriga e vem para os braços, para o berço, chamado bebê. Terceira fase é aquela que vai para o chão. 11.000 volts, 1.500 por hora. Criança. A quarta fase, a mais delicada, adolescente. Eu não disse adolescente, adolescente. Quinto, jovem, sexto adulto, sétimo ancião. Evidentemente que quando eu falo do feto, para uma criança nascer sadia, é necessário se faça que esta mãe, gestante, tenha a sua saúde emocional em dia. Porque a nossa saúde emocional depende de como tratamos e somos tratados pelas pessoas. O bebê nasceu. Mas quando nasceu o bebê, aonde fica esse inimigo que eu estava falando dele? É que alguns momentos aqui, escuta, não perca nada. Ó, alguns momentos aqui, eu vou mostrar que ele é sorrateiro como serpente e entra de onde você menos imagina. Pegamos o bebê, colocamos no braço. Olha lá, olha que cena linda. É profético. Ela me ajudou sem querer agora. E quando pega no braço, não é o seu caso, irmão. Mas muito de nós, inclusive, eu já cantou no passado isso aqui, ó. Ó. Que a papai foi, mamãe. A cantiga original diz que a mamãe foi no cafezal. O papai para cá, a mamãe para cá. Com quem está a Cuca? E quem é a Cuca? Quer ver que alguém está dizendo que eu sou exagerado? Quer ver? Peraí. Pegamos uma criança e cantarolamos assim para a criança, quer ver? Boi da cara Preta. Pega esta criança que tem medo de careta. E você nunca foi investigar quem é o boi da cara preta. E eu vou revelar aqui agora. O boi da cara preta é o nome de uma entidade da Umbanda.
E você diz: pega esta criança que tem medo de careta. Não caiu a ficha? Então segura bem forte no banco. Vou fazer uma revelação para você. Que uma criança de 0, eu disse de 0 ao nascimento, olha lá, até os 7 anos, ela jamais deveria ver televisão ou familiarizar com vídeos na internet. Eu disse jamais. Por quê? Porque a criança não lê fantasia. Se aqui atrás desse púlpito eu me escondesse e eu colocasse assim um bichinho na minha mão, e viesse com esse bichinho aqui em cima do púlpito agora, eu tenho um vídeo na internet que eu faço esse teste na cidade de Capitólio. O olhar das crianças incendeia na hora, dizendo: olha lá, o que apareceu no púlpito? Porque ele não está vendo uma mão, ele está vendo um bichinho. Ele está vendo um bichinho. Ela não faz leitura de fantasia. E aí que se dá que se nós somos fruto de processos mentais, sorrateiramente, nós pais vacilamos em não ter sabedoria do que está entrando na mente de crianças dos dias atuais. No litoral, uma menina chamou o pai e disse assim: pai, vem cá. O pai veio e ela faz assim, ó, pá, na cara do pai. O pai acendeu um olho, fez aquela fisionomia de 007, olhou para ela, bateu na cara do pai. Que coisa feia! Pensei que você ia me dar um beijo. A menina faz cara de choro e diz: papai, mas o senhor Madruga não fica assim quando a dona Florinda bate nele? Pegou? A gente tem hora que se faz inocente. E eu fiz uma revelação, um estudo de escatologia, baseado nesse símbolo aqui. Olha para a minha mão. Ó. Alguém é capaz de saber qual é o nome desse símbolo aqui? Se sabe, fala. Tá? Rock. Ele tem conexão com o rock usado pelos metaleiros. Na escola, onde eu dei palestra, escola secular, disseram: hands off! Ou hands off é esse aqui, hands off. Não é hands off. Isso aqui tem o nome de um demônio chamado Wash. Eu precisava quase uma hora para descodificar o mundo de mensagens subliminares nesse símbolo aqui. De natureza, que eu estou apontando quantos dedos aqui a vocês? Quantos? 2 para vocês. Na mensagem subliminar não é 2. É um para cá, formando 11. 11 não podia ser 10 e nem 12. Data 11 de setembro. Aconteceu algo no mundo em 2001. Você não era nascido. Centro econômico de Nova York, ilha de Manhattan abalada. Eu quero que você entenda que Oz é o nome de um demônio em formato de bode. Bode tem uma conexão não apenas com a força da maçonaria, com a força do governo oculto, as famílias poderosas que detêm o poder do planeta inteiro, mas em evidência é a força do satanismo em conexão bode. Vou te dar uma prova. Foi feita uma missa negra, Europa, o símbolo que estava em evidência lá, um bode. Só que não apenas isso. Quando você faz a leitura relacionada a Chaves, a dona Clotilde sai da casa dela. Então ela é apelidada de bruxa. A força da bruxaria. Ela vai para o pátio. Ela tem um cabelo aqui em formato de bode do lado. E você nunca se perguntou quem é o pai da Chiquinha? Quem é a mulher do seu barriga? Você nunca se perguntou qual deles ali tem uma família inteira que vive harmoniosamente bem? Ou por que o Kiko tem que ter aquele chifrinho aqui? Só que se bode por bode, a dona Clotilde com formato de bode, ela vai para o pátio chamar, quando não é o cachorrinho, é o gato, cujo nome, então ela diz: Satanás, 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 e você nem percebe que é uma invocação satânica na sala da sua casa, e a criança está ali, como presa fácil. Eu sei que quando eu
se assusta e até acha que eu estou um tanto exagerando, mas aí eu fico a pensar, com os meus botões, se você tivesse peso de curiosidade, para pegar alguns desenhos, eu não vou falar 10, não, eu não vou falar 50, 100, não, eu vou falar só 3 aqui, só 3 desenhos. Bambi, quem assistiu Bambi? Diga eu. Aquele bichinho tão inocente. Aí você pega a Pantera cor-de-rosa, inocente. Pega o Piu-Piu, inocente. Pega esses 3 personagens, Piu-Piu, o Bambi e Pantera cor-de-rosa, e pergunta para a criança, esses personagens é macho ou é fêmea? E deixa ela responder. Ela vai levar alguns minutos com a mão no queixo. Macho ou fêmea? Não sei. Esse não sei faz conexão exatamente para embaralhar a mente da criança relacionada à ideologia de gênero hoje. Achando que a gente é tonto. Com pai naca ou mãe naca, que não toma conhecimento do que acontece hoje nas escolas, relacionado a colocar diante da criança, você é menino, menina ou é transgênero? Em que você se identifica? Dando essa liberdade para o menino, caso ele quiser usar banheiro de menina, e menina quiser usar banheiro de menina. Ainda uma igreja que não é frouxa, calça curta, tímida, ainda está clamando o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E se você acha que eu estou exagerando, não estou exagerando não, porque a mídia esfregou na cara de muita gente. A música que deixou de ser música de poema e poesia e passou a ser lixo. Lixo de tchan, tapinha, não dói, bota do tigrão, esfrega, solta os cachorros, e vai. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, num grande evento, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, o minha filha só canta é guinda, pode? Eu falei, pode, amanhã eu canto para ele, capotou. A primeira música da indecência começou na sala das casas, pastor Abraão, colocando uma criancinha pequenininha para dançar em cima da garrafa, na famosa dança da garrafa. Lembra disso? Só que não obstante isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que é que Disney, sendo o império satânico maligno das trevas, tem que pegar um desenho? Eu vou citar um para não citar 1000 aqui para você, porque o meu tempo está a ser pior. Eu tenho mensagem para 10 horas para você, para servir a vocês. E pega um desenho chamado Cinderela. Eu disse Cinderela. Quem assistiu esse desenho? Cinderela. Qual é o nome? Escuta aí. Qual é o nome do gato no Cinderela? Lúcifer. Não podia ter outro nome? Aí na América, 3 crianças brincavam das 3 personagens de Cinderela na casa. E o pai se assusta quando no corredor vê uma menininha caçula, a filha. Ela diz, my name is Lucifer. Eu vou dizer uma coisa a vocês, muito séria aqui, gente. Muito séria. A gente é dominado pela inocência, eu passei parte da minha infância lendo Turma da Mônica. Mas a minha pergunta confrontadora é, você queria que a sua filha tivesse uma força máscula como a Mônica? Responda para você. Você queria que hoje seu filho parasse de tomar banho influenciado pelo Cascão? Você queria que a sua filha tivesse pica na gula como a Magali? Você queria que seu filho se tornasse provocadores de todos os meninos da rua como Cebolinha? Então você não entendeu que há apenas 2 classes de pessoas que estão na Terra. 80% é massa de manobra, influenciada e Maria vai com as outras. E 20% são os que influenciam. Quem disse para você que uma criança, ela influencia alguma coisa? Ela é totalmente manobrada daquilo que põe na pequena mente dessa criança. E aí, não obstante isso, um camarada normal, quem me ouve, diga amém. Amém. Um cara de uma estatura normal, quando ele é provocado, e na medida que ele é provocado, algo estranho acontece com ele. Na irritabilidade e êxtase, ele recebe algo. E o que ele recebe é uma entidade. E essa entidade leva ele a se tornar algo anormal fisicamente falando, e ele se transforma num incrível Hulk. Qual é a cor do Hulk? Qual é a cor do Hulk? E ele faz coisas que um ser humano não pode fazer com forças incríveis, inenarráveis. Verde por verde, por que exatamente essa cor?
tinha que estar numa máscara com poder de magia e de feitiço. Um camarada normal, quando aproxima esta máscara da cara, o espírito que está na máscara abraça sua estrutura e ele passa a ser uma máscara cuja cor é, e ele faz coisas anormais, incríveis. Qual é a cor de um camarada maligno no filme do Batman? Coringa. Qual é a cor? E você acha que espírito é esse que entra em um cidadão normal, que passa a levar ele a coisas anormais? Eu quero apenas que vocês entendam e compreendam, meu filho, que a coisa é um pouco mais embaixo. De natureza, que eu preguei alguma sequência de vezes em algumas cidades do litoral de ponta a ponta. Fui chamado para ir orar na casa de um irmão. E ele disse: a minha filha está enferma em casa, chega no hospital, não tem nada. Volta para casa, fica doente, chega no hospital, não tem nada. Volta para casa, não tem nada, vai para o hospital, não tem nada, chega em casa, está doente. Nesse olhou, eu falei: eu quero orar pela sua filha no quarto dela. Quando eu cheguei, a menina tinha 3 anos. Quando eu cheguei, eu vi uma boneca. Quando eu vi a boneca, chocou. Eu parei alguns segundos olhando a boneca, como se a boneca estivesse olhando para mim dizendo: boa tarde. Eu não vou enganar vocês que a vontade é de sair correndo. Eu não sou inferno, nem sou super-homem. Achei tão estranho aquele olhar profundo olhando para mim. E eu chamei o fulano, falei assim: e essa boneca? Eu falei: é a boneca que ela ama brincar com ela, a boneca de uma artista. Eu falei: eu vou orar pela sua filha, mas eu vou aconselhar, pega essa boneca e joga fora. Ah, mas é muito cara essa boneca, rapaz. Uma boneca que é presente foi dado a ela. Eu falei: eu só falei, fica tranquilo. Eu só falei, vou orar. Orei e fui embora. 15 dias depois, eu estou em Pindamonhangaba. Eu passei 15 anos morando em São José dos Campos. Nessa época eu morava em Pindamonhangaba. Meu telefone toca. As pessoas em pranto, impactadas, enlouquecidas, dizendo o que tinha acontecido. De madrugada, coisa de quase em torno de 3 horas da manhã, a boneca recebe uma entidade satânica, sai do canto da parede e anda em direção à cama da menina, sobe em cima da cama da menina, vai até o pescoço e aperta a garganta da menina, que acorda aos gritos e pânico. Chegando no quarto, a boneca estava em cima da menina, matando a menina, asfixiada. Eu fiquei tão impactado e arrepiado com a notícia. 1 mês depois, eu sou chamado para orar na casa de um amigo pastor em São José dos Campos, onde eu vim pregar. Prego em São José dos Campos desde 96. E aí, na região do Campo dos Alemães, ele disse assim: meu filho, viciado nos desenhos, cujos desenhos da nossa época a gente se lembra disso. A gente tem mais ou menos quase a mesma idade. Quando depois da sessão da tarde, da Rede Esgoto de televisão, passava Thundercats e He-Man. Você lembra disso? Eu era viciado nisso, não vou negar. E vou dizer uma coisa a vocês aqui. O camarada pega, de cabelinho Chanel, arranca uma espada de trás das costas e grita: pelos poderes de Grayskull, nome de um castelo com a fisionomia de uma entidade satânica, cujo poderes vem sobre ele para transformar em outro homem anormal. E você acha que a mente da sua criança está preparada, vacinada, com tanto céu, anjos e querubim, que ela não vai ser estragada. Só que não obstante isso, seguro que eu vou contar para você o que houve. E ele disse: pastor, aconteceu algo terrível aqui, eu quero que o senhor olhe no quarto do meu filho. Colocamos ele para dormir, fechei a porta. A porta do meu quarto é batida. Pai, quero dormir contigo. Abri a porta e disse: filho, ele tem 11 anos, tinha 11 anos. Vai para o quarto, você tem seu quarto, vai para o quarto. Fechei a porta. Segundos depois ele estava: pai, quero dormir contigo. Abri a porta, disse o pastor: filho, você tem seu quarto, vai para o quarto. Terceira vez, fechando a porta. Na terceira vez, o menino já estava chorando: pai, pelo amor de Deus, eu quero dormir contigo.
pai então achou estranho. Nunca aconteceu isso antes. Resolveu entrar no quarto do menino. E ele deu um pulo para trás, quando percebeu que no canto do guarda-roupa, próximo da cômoda, no canto escuro, estava o opositor do He-Man com um crânio amarelado. E eu vou fazer a voz dele, dizendo: eu vou te matar. Ai, que luta. Quem se lembra que o esqueleto tinha essa risada? Lembra disso? E o menino passou a viver debaixo de pânico e não entrava mais no quarto. O diabo não brinca de ser diabo! Nesse cenário, qual é a evidência que está me outra? Thundercats, que pega a espada, e eu não vou ter tempo para falar para você sobre o olho que tudo vê, desenhado exatamente ali. Eu vou passar de palhinha, relacionada a Munra. Uma múmia que sai do sarcófago com um manto vermelho, e ela vai para o poço do abismo. E eu, como já nos anos de 1980 lavava alguma coisa, ganhei primeiro lugar em Pindamonhangaba como imitador, então minha voz ajuda só um pouquinho. Quando ele dizia: Espírito do mal, venha sobre esta forma decadente e me transforme em burra. Quem se lembra disso? A curiosidade vai colocar. Depois dessa mensagem, todo mundo vai para a internet ver o que é isso. É a maior injeção maligna, maléfica, diabólica, satânica. Minha filha resolveu colocar um filme há 2 semanas atrás em casa. E antes de terminar o filme, eu fiquei arrepiado e disse: para esse filme. Eu disse: nunca mais! Eu quero Disney dentro de casa! Falei: qual o nome do filme? Depois você pega com ela, né? Porque a voz dela é baixinha. Nem eu escutei direito. Crescer é uma fera. Crescer é uma fera. E eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Eu entro para pregar num congresso em Pindamonhangaba, região de Moreira César. Comecei a desenhar sobre o mundo espiritual e descodificar sobre artistas com pacto com Satanás, mensagens subliminares. Uma hora de mensagem pregada, Deus inundou o lugar com as lágrimas do quebrantamento. E o diabo pegou uma menina de 16 anos de idade, transformou a fisionomia dela em urso e veio na minha direção. O joelho bateu palma na hora. Ela chegou, eu tinha terminado a mensagem, ela pegou o microfone, quebrou no meio, olhou para mim e disse assim: homem, eu tenho ódio do que você pregou aqui hoje. Não aguento isso. Nós repreendemos, a menina ficou liberta, começou a chorar, disse: quero cantar, quero orar. Oramos, foi uma bênção. E Deus veio no meu coração e disse: tens tu coragem de comprar uma briga com muito espiritual com a revelação que eu te dou? Eu disse: tem. Da onde o senhor me tirou? Eu não trouxe aqui para vender para ninguém, porque eu não sou vendedor de livro na igreja, eu sou um profeta. Eu escrevi isso aqui que abençoa centenas. Deixa eu ver isso aqui, na época, quando eu preguei na igreja lá em São José dos Campos, eu escrevi isso aqui. O que está por detrás dos desenhos que seus filhos estão assistindo? Só aqui tem quase 70 desenhos. Tem coisas aqui que eu não vou ter tempo para desenhar para vocês. Quem chegou a assistir os backyards daqui, levanta a mão. Eu só tenho 20 exemplares aqui. No final eu não vou nem vender. Eu vou fazer uma bênção aqui. Quem chegou a assistir os backyards daqui, levanta a mão. Os backyards. Diante dos céus, você chegou a ver maldade naquilo? Não, não diga que você vê, que você está mentindo. É isso aqui, ó. Não é isso aqui? É isso aqui ou não é? Chegou a ver isso aí? Você vai ver nas últimas páginas dessa apostila aqui 2 músicas cantaroladas pelos backyards que invocam Satanás dentro da sua casa. Eu não consegui acreditar nisso, gente. A coisa é tão séria, a coisa é tão tremenda, que hoje, diante dessa tecnologia digitalizada, entre crianças largou fralda, chupeta, mamadeira, está com o celular na mão. E você não tem ideia do perigo do precocismo, do que está vindo. Satanás está destruindo as crianças. As crianças deixam de ser criança para entrar na fase do adolescente.
E quem é um adolescente? Você já se perguntou? O adolescente não é nem criança nem adulto, se acha adulto, porque biologicamente ele sofre mudanças. O menino tem uma voz tão grossa que quando eu ligo penso que eu estou falando com um barbado de 70 anos. Sim, pastor, glória a Deus. Eu vou lá ver um gravedozinho. Você? As meninas têm mudança no corpo, enfim. Em meio a essas mudanças, há um perigo tão grande quando pais não são sacerdotes para encostar os filhos de maneira que eles são arrastados por influências. Porque o adolescente e a Maria vai com as outras, massa de manobra, eu vou porque ele vai, eu tenho porque ele tem, eu sou porque ele é, eu bebo porque ele bebe, arrastado pela opinião de outras. Ele não tem opinião própria de tal forma que ele vive em torno da rede social para ver o que acham dele, vive na opinião do que dizem sobre ele. Não obstante isso aqui, meu filho, dói demais na minha alma dos milhares de abortos por consequência do namoro prematuro. Porque quando eu bato pesado, escuta aqui, olha para mim agora, não disfarça não. Quando eu bato pesado para dizer que eu sou contra adolescente que está namorando, principalmente se beijar, agora ficaram no silêncio. Eu fui fazer uma palestra de casais, dia 12 de junho agora. Tinha um casalzinho assim sentado. Eu não aguentei, fui perguntar o nome. Quantos anos vai ter? Quantos anos? 14. 14 anos. Aí eu falei, 14? O casamento sai quando? Aí ele olhou para ela. Casamento? No encontro de casais. Agora, quando eu digo que o beijo é perigoso, é porque o melhor tipo de namoro é o namoro verbal, mas namoro não é para adolescente, é para jovem. Porque o objetivo do namoro, do namoro é para quê? Casamento. Sai quando o casamento? Não sai. Então desmancha o namoro. E o pior de tudo é que esse namoro, para jovem, tem que ser namoro verbal. Comunicação no latim, comunicatio. Troca de duas coisas. Comunicatio no latim, troca de duas coisas. Eu pergunto, você responde, você pergunta e eu respondo. Troca de duas coisas, porque a boca fala com o coração dá. Aí chega um jovem cara de pau e falou para mim, peraí pastor, eu dou uns beijos 10 minutos, minha namorada não sinto nada. Eu falei, então no caso, você está doente. Ou tem alguém que quando dá um beijinho, dá um beijinho, querido. Noção. É isso que acontece? O beijo excita o espírito? Meu filho. É isso aí? Para um adolescente merece uma pergunta séria. Quer que eu responda? Se eu ouvir alguém conversar, eu paro a mensagem, porque a sua pregação deve estar meio a caminho. Peraí. Quer que eu responda quem vocês serão amanhã? Basta eu saber pela greta da porta com quem você anda. Quem são seus amigos? Tente responder para você. Quem são os seus amiguinhos? O rol de amigos que você tem? Não obstante isso aqui, e eu já vou terminar. Quem está gostando, diga amém. Amém. Eu quero que você entenda e compreenda. Vocês viram há pouco tempo atrás aí o joguinho da baleia azul. Quem chegou a ver isso aí? Vocês acham que é um querubim que estava por detrás daquilo? Deus, o arcanjo Miguel controlando aquilo? Era? Eu tive a infelicidade, olha para mim, eu tive a infelicidade, eu vou dizer isso com dor no coração, de ter a minha filha mais velha, pulsos e braços cortados em São José dos Campos. Talvez o meu modelo de me dirigir hoje com mensagens confrontadoras é porque de repente alguns de vocês não passaram o que eu cheguei, passaram na vida. Eu disse, eu não aceito isso. Horas e horas de conversa, mostrando o leque do mundo espiritual, para entender o que estava por detrás desses jogos malditos, malignos, perversos, dominando crianças, adolescentes e jovens, e quantos não sucumbiram e morreram. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, aguça o horário, olha aqui. Tudo! Eu
ser literalmente base da sua estrutura emocional e do seu caráter. Quem é o pai que ela tem dentro de casa? Quem é a mãe que ela tem? Então a pergunta vai ser um pouco mais forte. Meu querido irmão que é casado, tem um filho. Seu filho pode ser para a esposa dele quando ele casar o que você é para a sua esposa? A sua filha pode ser para o marido dela o que você foi, é e sempre tem sido para o seu marido? Responda para você, porque é um caminho que é chamado consciência aqui nessa caixa cefálica. Responda para você. Eu quero utilizar como exemplo aqui, já que eu tenho um pouquinho de noção na área da psicologia. Olha aqui. Eu preciso parar e pensar com vocês que existem algumas coisas que nós não podemos abrir mão e vamos deixar para os nossos filhos como herança. Um cachorro, quando ele nasce, ele leva de 4, 5 a 10 dias para abrir os olhos, dependendo da raça, depois de nascido. Quanto tempo leva para abrir os olhos um ser humano quando nasce? Nasce com o olho aberto? É claro que não. Leva 40 anos para abrir os olhos. Está fechado ainda. Caiu aqui. Quer ver que ele vai pegar? Agora eu vou pegar o outro. Quer ver? Você quer tomar uma prova agora? Quer ver os paretinhos? Todos vão disfarçar agora. Não há, é a outra fase aqui, não é adolescente, já é jovem. Não há nenhum ser humano que quando atinja seus 40, ele não se arrependa de algo que fez ou que deixou de fazer na vida. Dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Ou se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso. Aí daí para frente não troca mais os pés pelas mãos. Só que eu quero utilizar um exemplo com vocês. Por isso, só quem é papai ou mamãe levanta a mão. Tem aqui no nosso meio? Ah, tem. Então somente você que tem filhos, eu vou pedir um favor a vocês. Faça assim comigo, ó. Faça assim comigo. Só você que é pai, só você que é mãe. Ok? Então você, vamos lá. Eu vou contar até três. E você vai bater palma uma única vez assim, só uma vez, ok? Então eu vou contar até 3 e você bate palma uma única vez, mas bem forte. Entendeu? Diga amém? Vamos lá, presta atenção. 1, 2. Alguém viu falar 3? Por que vocês bateram palma? Eu fui taxativo. Quando eu contar 3, vocês batem palma. Mas sabe por que vocês bateram? Porque eu bati. Assim é um filho de Deus. Pegou? O que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. Os filhos serão arrastados por muito mais daquilo que você faz do que aquilo que você fala. Então pare com essas besteroides. Faça isso, filho. Faça isso, filha. E você não tem praticidade de exemplo dentro de casa. Entendeu? Diga amém. Amém. Para ou dá mais 10 minutinhos para terminar? Glória a Deus. Vamos lá. Termino? Não. Deixa eu passar um negocinho aqui. Em 5 minutos eu termino. Para vocês. Ah, meus filhos. Existem 3 classes de jovens. Quantas classes? 3. Natural, carnal e espiritual. Você não vai encontrar o quarto. Só 3. Sabe aonde está o natural? Lá fora. Vive a vida lavonteira. E vive achando que não terá prestação de conta pela vida libertina do jeito que quiser viver lá fora. Quem é o carnal? E onde estão eles? Eles não estão lá, eles estão aqui. Eu não estou apontando ninguém, mas está dentro. O carnal não está lá. Porque se for para lá, é natural. O carnal. Quem é o carnal, pastor?
é aquele que já foi espiritual, todavia foi vencido pelo maior inimigo, ele mesmo. Então você já foi o que você não é mais. E sorrateiramente, de repente, você se enquadra naquele quadro dos que estão dentro da igreja, mas não se encontrou ainda. Eu glorifico muito a Deus pelos espirituais, aqueles pelas quais tem a certeza de quem mora dentro deles. Feche os olhos e transmita uma resposta para dentro da sua caixa cefálica, faculdade mental ou espaço craniano agora. Quem mora dentro da sua alma? É claro que se nem fechar o olho você fechou, você já está um pouquinho mais tempo fora do que eu pudesse imaginar. Porque quem tem sensibilidade sabe quando Deus ainda fala, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então há um varão poderoso, forte na batalha, nesse vaso de barro, falando com homens e mulheres aqui hoje. E eu não vim brincar com o sentimento de ninguém, eu vim chacoalhar tua alma, para que tu saia daqui mais crente em Jesus. Além de Oricandaramanaya. Eu estou com muito medo de gente que dá uns pulos disfarçados na igreja, mas lamentavelmente está indo para o inferno. Meus filhos, é hora de ganharmos a nossa família para Jesus e sermos melhores. O dia que você entender cada ponto, palavra e vírgula que saiu da minha boca aqui hoje, e amanhã ou depois você entrar por aquele portão de frente da escola que você estuda, cheio da graça, aquele diabo sem vergonha, vagabundo ordinário, que utiliza do corpo de patricinhas e mauricinho naquela escola, vai evaporar pelos muros dos fundos, dizendo: está entrando uma adolescente diferente pela frente dessa escola. Esta classe que Deus está procurando aqui hoje. Aonde está você? O olho de Deus passeia. O olho de Deus passeia. O olho de Deus passeia. Eu estou autorizado para dizer que Deus vai te pegar aqui hoje. E é muito mais vantagem Deus pegar do que o diabo te pegar aqui hoje. É hora de pegar ou largar, meu filho, para tu não chorar lágrima de sangue no amanhã. Está lá minha esposa. O sábado que eu não estou pregando fora, eu estou ministrando na igreja que eu tenho a maior alegria de ministrar. Onde é, meu amor? Fala aí. Nosso lar. Nosso lar. Na sala de casa. Todo sábado. Um devocional de um avivamento lindo. Traga uma palavra. Minha filha canta. Minha outra filhinha canta. Minha esposa traz uma palavra. Aleluia. É hora de levarmos a nossa família para o céu. Vamos arrancar a máscara da hipocrisia. Para com isso. Se você não tem certeza que vai para o céu, por que você não deixa esse lugar e vai curtir os prazeres do mundo? Porque você não vai gozar nem do prazer do céu e nem do mundo, então você está jogando seu tempo fora. Eu estou sendo boca de Deus para chacoalhar você que hoje dizendo: não vale a pena isso. Dá um passo mais à frente, abre o véu e vá no Santo dos Santos. Ele quer marcar seu rosto com as lágrimas do quebrantamento, com o brilho da Shekinah em cima da tampa do propiciatório, dizendo: hoje eu vou te pegar, mas eu vou transformar a tua vida de forma que você não tem ideia. Ai, eu estou sentindo um negócio do céu descer aqui, está esquentando o couro cabeludo e estou arrepiando. Há uma presença inequívoca, gloriosa, introspectiva, bem-vinda. A unção de Deus está aqui, não está coisa nenhuma. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aí. Levanta a mãozinha direita para cima. Levanta a mão para cima. Levanta a mão direita 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 para cima. Levanta a mão direita. Mais alto, mais alto, mais alto. E diga comigo assim: Satanás, eu quero ver você continuar dizendo se tu não tem certeza do que vai sair da boca. Então diga: Satanás, de onde você estiver, olha aqui na palma da minha mão e veja quem é dono desta mão. Lá de fora, deixa ele chegar. Deixa ele ver. Deixa ele ver. Brinca com coisa séria agora que eu quero ver. Brinca.
Está na hora de Deus levantar adolescentes, trompeta na terra. É na hora, está chegando a hora de um chacoalho espiritual. Deus vai rasgar os papéis que o diabo rascunhou para levar famílias à ruína. Aleluia. Levanta mais alto a sua mão e diga mais alto assim: Satanás, como prova que eu não te pertenço mais, onde eu tocar com a minha mão, há uma manifestação da glória de Deus. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e passa a unção para ele. Se ele não sentir nada de Deus, você não tem unção, é coisa nenhuma. Aonde está? Olha lá, não tire a mão do ombro, não tire, está apressado, não tire. A unção é transferível, ela vai passando. A cheia, está acontecendo coisa no meio desta multidão. Deus está falando coisa séria comigo. Os nossos altares, pastor Abraão, serão incendiados. Por um brilho de uma glória maior. Eu estou tão entronizado. Deus aqui nesse vaso de barro que dá a impressão que se eu dar um pulo eu vou voar. Aleluia! Fiquem todos de pé. Olhe para mim.